Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Trigueiro, sou professor de Direito Processual Penal aqui do Espaço Jurídico e vamos iniciar hoje o nosso revisaço aí para a OAB, para a prova de domingo de vocês, onde eu vou pretender basicamente conversar um pouco aqui com vocês em alguns blocos aí, para a gente fazer uma revisão geral dos principais assuntos aí de Direito Processual Penal para a tua prova. Te desejo de antemão sorte, tá? Até a hora da prova tem que estar estudando, não tem esse negócio aí do pessoal dizer relaxar, deixa para relaxar depois, tá? Então até a hora da prova, amigo, vá estudando, bote para quebrar. E antes da gente começar esse revisaço, eu gostaria de destacar um ponto importantíssimo para essa tua prova aí de domingo, que é a seguinte. Existe uma matéria, pessoal, que não é nem direito processual penal, mas é uma matéria chave para tu passar nessa tua primeira fase. Veja que eu estou fazendo aqui um revisaço de processo penal, né? Mas eu vou falar de uma outra matéria que eu digo para você que é a principal matéria aí da tua prova. Essa matéria é você estudar o Estatuto da OAB e o Código de Ética. Porque essa matéria, Estatuto da OAB e o Código de Ética, eu diria para vocês que é basicamente 10 questões aí fáceis da tua prova, em que basicamente você precisa estudar 2 diplomas normativos. Então, nessa etapa inicial, nessa tua primeira fase, você tem que estudar o Estatuto da OAB e o Código de Ética e tem que acertar as 10 questões, tem como fechar as 10. Porque são questões facílimas que vão cair para vocês, que basta você memorizar esses 2 diplomas aí, que você acerta tranquilamente as 10 questões. Então, antes da gente já iniciar esse nosso revisaço aí de processo penal, fica a dica, estuda o Estatuto da OAB, estuda o Código de Ética, principalmente aí tua prova é domingo à tarde, domingo de manhã pega, dá uma revisada, tá? Para ficar as informações fresquinhas na cabeça, e se Deus quiser, tudo vai dar certo, como diz o nosso querido professor Alexandre Araújo de Constitucional. Tranquilo, pessoal? Então, feitas essas considerações iniciais, vamos meter bronca aqui. Veja, o que é que eu pretendo esse revisaço aqui com vocês? Nesse revisaço, eu pretendo, nesses blocos, a gente revisar, eu diria para vocês, os principais assuntos de direito processual que caem na tua prova. Obviamente não dá para revisar tudo, mas eu vou destacar alguns pontos importantes que eu acho que podem cair na tua prova aí de domingo. Primeiro, vamos lá, vamos começar aí com o assunto inquérito policial. Falou de inquérito policial, o que é que eu tenho que lembrar, Bruno? O que é que eu não posso esquecer para efeito de prova? 2 coisas importantes de inquérito. Você não pode esquecer, pessoal, das características do inquérito policial, tá? O que é que caracteriza o procedimento investigativo do inquérito. E segundo, como se dá o arquivamento do inquérito policial. São 2 coisas que caem muito em prova. E aí lembrar, ó, quais são as características do inquérito? O inquérito é um procedimento administrativo, ele não é procedimento judicial, ele é um procedimento que antecede a instauração do processo judicial, é um procedimento administrativo que é presidido por uma autoridade administrativa, que é o delegado de polícia. Então, delegado de polícia faz parte do Poder Executivo, e o Poder Executivo não elabora procedimento judicial, elabora procedimento de natureza administrativa. Além de ser procedimento administrativo, lembra, o inquérito é um procedimento escrito, que significa dizer que tudo que o delegado de polícia, todas as diligências que ele for realizar, ele tem que reduzir a termo, ele tem que reduzir a escrito. Além de ser um procedimento administrativo, além de ser um procedimento escrito, ele é um procedimento sigiloso. O que significa dizer que as investigações têm que correr sob sigilo por uma finalidade principal, proteger as investigações. E em relação ao sigilo, lembrar da súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. É a súmula vinculante que trata do sigilo do inquérito em relação ao advogado. Não esquecer disso, que inclusive a FGV já cobrou na tua prova anteriormente. Lembrar que o advogado só pode ter acesso às diligências que já foram realizadas e documentadas no procedimento investigativo. Diligência que esteja em andamento, o delegado não pode ter acesso, obviamente, para não frustrar as investigações. Então, a súmula vinculante número 14 vai dizer, né, que o sigilo em relação ao advogado é só em relação às diligências que estejam em andamento. Diligência que já foi realizada e documentadas no procedimento investigativo, aí o advogado pode ter acesso sem problema nenhum. Beleza? Além de ser um procedimento administrativo escrito sigiloso, lembrar, no inquérito policial, pessoal, não vigora o contraditório, não vigora a ampla defesa, é a regra geral. Então, durante o procedimento investigativo, os investigados não vão ter o direito de estar contraditando, de estar impugnando as provas produzidas pelo delegado de polícia. Tá? Então, vamos lá, Bruno. É um procedimento administrativo, escrito, sigiloso, em que não há o contraditório e não há ampla defesa, e é um procedimento, lembra sempre, dispensável à propositura da ação. Porque lembra, o que é indispensável para se promover uma ação penal é o titular da ação ter aquilo que a gente chama de justa causa. O que é a justa causa? É o conjunto probatório mínimo necessário à propositura de uma demanda. Sendo que esse conjunto probatório mínimo necessário pode estar em outros procedimentos investigativos que existem no nosso ordenamento jurídico.
Então eu tenho lá procedimentos investigativos elaborados pelo próprio Ministério Público, que pode trazer a justa causa necessária à propositura de uma ação. Eu tenho um procedimento investigativo elaborado pela CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que pode trazer as provas necessárias para o Ministério Público promover a ação. Então, diante da existência de outros procedimentos investigativos, o inquérito ele não é indispensável para se promover uma ação. Porque eu posso ter outros procedimentos investigativos que vão suprir a necessidade do inquérito. Mas o que você pode dizer sem medo de errar é que, apesar do inquérito ser um procedimento dispensável à propositura da ação, ele não ser necessário sempre para se promover uma ação, eu posso dizer sem medo de errar, que é o principal procedimento investigativo que nós temos. Mas é o principal, mas não é o único. E lembrar também que se cair na tua prova, dizendo que o inquérito policial é um procedimento inquisitivo, isso também está certo. Porque ser procedimento inquisitivo é basicamente reunir três coisas de um procedimento que o inquérito policial tem. Quando eu digo que o inquérito policial é um procedimento inquisitivo, é porque um procedimento inquisitivo é sigiloso. O inquérito é sigiloso. O procedimento inquisitivo não há contraditório, não há ampla defesa. O inquérito não há contraditório, não há ampla defesa. A regra geral é assim. E no procedimento inquisitivo, eu só tenho uma pessoa presidindo o procedimento investigativo, e essa pessoa vai produzir provas que ora favoreçam a acusação, ora favoreçam a defesa, e essa pessoa vai resolver, vai julgar tudo naquele procedimento, que é o caso do delegado de polícia. No inquérito policial só tem um delegado, eu não tenho um parte, eu não tenho um autor e réu. Só tem um delegado e meros investigados. E no inquérito o delegado produz provas que ora vai favorecer a acusação, ora vai favorecer a defesa, e é ele, delegado, que decide o que vai se fazer no inquérito. Beleza? E além disso, lembrar, depois das características do inquérito, em relação ao inquérito, lembrar também em relação ao arquivamento do inquérito. Lembrar que o arquivamento do inquérito só acontece quando houver dupla concordância entre Ministério Público e juiz. Precisa o Ministério Público pedir o arquivamento e precisa o juiz concordar. Lembrar que o arquivamento é tido como ato complexo. O que é um ato complexo? É aquele ato que, para se perfazer, para existir, ele precisa da manifestação de vontade de dois ou mais órgãos. No caso aqui, o Ministério Público e juiz. Se o arquivamento do inquérito só ocorre se o Ministério Público pedir e o juiz concordar, qual a conclusão que nós chegamos? Que está lá no artigo 17 do Código de Processo, é que delegado de polícia não pode mandar arquivar autos de inquérito. Em hipótese nenhuma, delegado arquiva. O inquérito só é arquivado se o Ministério Público pedir e o juiz concordar. Beleza? Show de bola? Passamos de inquérito. Vamos lá. Bruno, ação penal. Se cair uma questão de ação penal, o que é que eu tenho que me lembrar para efeito de prova? Pessoal, quando a gente fala de ação penal, tenta revisar os tipos de ações penais que nós temos. Lembrar que nós temos dois tipos de ação penal. A ação penal pública, que é proposta pelo Ministério Público, por isso que é pública. Porque é pública que quem vai promover é um órgão estatal, um órgão público, é o Ministério Público. E lembrar que eu tenho ação de iniciativa privada. Sendo que na ação pública, eu tenho que lembrar também que eu tenho uma subdivisão. Eu tenho uma ação penal pública incondicionada e eu tenho uma ação penal pública condicionada. Sendo que a condicionada se divide ainda em dois tipos. Eu tenho uma condicionada à representação do ofendido e eu tenho uma condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então, na hora da prova, o que é que você tem que revisar e tem que tentar se lembrar? Dos tipos de ações penais que nós temos e dos princípios que regem cada um dos tipos de ação. Tranquilo? Aqui nesse revisar, eu vou destacar com vocês uma ação que eu acho que pode ser cobrada na tua prova, porque é imprescindível aí, né, que o advogado conheça, né, para até na vida prática poder elaborar o que a gente chama de ação privada subsidiária da pública. Pessoal, em relação à ação privada subsidiária da pública, não deixa de ler, é imprescindível para a tua prova, o artigo 29 do Código de Processo. O artigo 29 do Código de Processo, pessoal, vai regulamentar a chamada ação privada subsidiária da pública. E qual a peculiaridade dessa ação? Vamos lembrar, ó. Quando eu tenho uma ação privada, olha o nome, é privada subsidiária da pública. Nesse caso, eu vou ter quando? Quando eu tiver um crime de ação penal pública originalmente, e no prazo legal para se promover a demanda, o Ministério Público se mantém inerte. Ou seja, ele não se manifesta. Porque lembra do esquemazinho, ó, que a gente desenvolveu aqui já em sala de aula. Quando eu acabo o inquérito policial, o que é que acontece? Na ação penal pública, esse inquérito será enviado para o juiz e o juiz abre vista para o MP. E aí o MP vai ter aquelas três opções, né? Quais são as três opções? Ou ele oferece a denúncia, ou ele requisita novas diligências, ou ele solicita o arquivamento. Sendo que para o Ministério Público oferecer a denúncia, no Código de Processo Penal, como regra, eu tenho um prazo. E aí lembrar, qual é o prazo que o Ministério Público tem para denunciar? Bora! O prazo que o Ministério Público tem para denunciar vai depender se o réu está preso ou se o réu está solto. Se o réu estiver preso, o que é que o Código diz? O Ministério Público tem 5 dias para oferecer a denúncia. Se o réu estiver solto, o Ministério Público tem 15 dias.
Lembrando, no entanto, que esse prazo de 5 dias para oferecer a denúncia réu preso e 15 solto, isso é regra geral. Porque eu tenho legislações extravagantes, como por exemplo lá na lei de drogas, que o prazo de oferecimento da denúncia é diferenciado. Lá na lei de drogas, se cair na tua prova, o prazo para o Ministério Público denunciar é quanto? 10 dias. Tá? Mas vamos trabalhar com a regra geral. Regra geral é 5 dias para denunciar réu preso, 15 dias para denunciar réu solto. Aí o que é que eu quero que vocês se lembrem? Do esquemazinho, ó. Quando é que cabe a ação privada subsidiária da pública? Quando finalizado o inquérito, esse inquérito é enviado para o juiz e abre vista para o MP. Aí o MP tem 5 dias para denunciar se o réu estiver preso, 15 dias para denunciar se o réu estiver solto. E aí qual o detalhe? Se nesse prazo que ele tem para promover a demanda, lembra, o Ministério Público se mantiver inerte, o que significa dizer inerte? Ele não se manifestar. Aí, a partir do término do prazo que o MP tem para se manifestar, a vítima do crime de ação pública vai poder promover o quê? A ação privada subsidiária da pública. Porque, lembra, eu vou ter um crime originalmente de ação pública em que a titularidade seria do MP. Então, eu deixo, a princípio, o Ministério Público o direito de se manifestar. Tanto é que, quando acaba o inquérito policial vai ser enviado para o MP, porque ele é o titular da ação. Mas se no prazo que o Ministério Público tem para denunciar, bora, qual o prazo? Réu preso 5 dias, réu solto 15. Se nesse prazo o Ministério Público se mantiver inerte, aí acabou o prazo, o que é que acontece? A vítima do crime de ação pública pode ingressar com ação privada subsidiária da pública. E o detalhe, né? Para lembrar, qual é o prazo para se promover uma ação privada? 6 meses. Sendo que na ação privada subsidiária da pública é 6 meses a partir de quando? Bora! É a partir do momento em que o Ministério Público termina o prazo dele. Acabou o prazo do MP, aí começa o prazo de 6 meses para que a vítima possa promover a ação privada subsidiária da pública. Beleza, pessoal? Isso você tem que ter cuidado, porque eu alertei aqui em sala de aula para vocês. Toda ação privada o prazo é 6 meses, toda. Mas o a contar é diferente nos 3 tipos de ação privada que nós temos. Vamos lembrar. Quais são os 3 tipos de ação privada que nós temos? Ação privada exclusivamente privada ou propriamente dita, ação penal privada personalíssima e a subsidiária. Na exclusivamente privada ou propriamente dita, os 6 meses começam a partir de quando? Do conhecimento da autoria do fato delituoso. A partir do momento que eu conheci o autor do fato delituoso, vai começar o prazo de 6 meses, quando a ação privada é exclusivamente privada ou propriamente dita. Na personalíssima, que eu só tenho hoje um crime, qual crime que é de ação privada personalíssima hoje? Crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento. É o crime previsto no artigo 236 do Código Penal. E lembrar, no crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento, que é de ação privada personalíssima, o prazo de 6 meses começa a partir de quando? Bora! Começa a partir do trânsito em julgado da sentença que, no cível, anular o casamento por impedimento ou erro essencial. A partir do trânsito em julgado começa o prazo de 6 meses. E na privada subsidiária que a gente acabou de ver, os 6 meses começam a partir de quando? Do término do prazo que o Ministério Público tem para se manifestar. Então lembra das hipóteses de cabimento da ação privada subsidiária e, para complementar, dá uma lidinha lá no artigo 29. O que eu quero que você tenha atenção é, a ação privada subsidiária só pode ser proposta se o Ministério Público for inerte no prazo. Isso é importante, porque se na tua prova perguntar, no prazo de 5 dias já é o preso ou 15 dias já é o solto, o Ministério Público solicitou arquivamento ou solicitou novas diligências, não cabe ação privada subsidiária, pessoal. Por que não cabe? Porque ele se manifestou, ele adotou um posicionamento, pediu novas diligências ou pediu arquivamento. Então lembra, para efeito de prova, quando cabe ação privada subsidiária, tá? E dá uma lidinha lá no artigo 29 para saber o que o Ministério Público pode fazer nesse tipo de ação. Tá? Então, mesmo a vítima promovendo ação privada subsidiária, o Ministério Público vai ter a participação aí muito ativamente. Não é? O Ministério Público vai ser o que a gente chama de assistente litisconsorcial. Mesmo o querelante promovendo ação privada subsidiária, o Ministério Público vai atuar ao lado dele. Podendo, como diz o artigo 29, aditar a queixa que foi oferecida, repudiar a queixa que foi oferecida e oferecer uma denúncia substitutiva, intervir em todos os termos da ação privada subsidiária, fornecer elementos de prova. Na ação privada subsidiária, o Ministério Público vai poder promover recurso e qualquer negligência, melhor dizendo, por parte do querelante na condução do processo, o que é que acontece na ação privada subsidiária? O Ministério Público retoma a ação como parte principal. Beleza? Então, ó, finalizamos aí uma revisão geral de inquérito e uma revisão geral
de ação penal. Nos próximos blocos, a gente continua a revisão de mais alguns assuntos.